Bom, bom dia, pessoal. Estou aqui gravando essa aula para vocês do segundo ano. Finalmente, nós terminamos as funções inorgânicas, né? Que eu, particularmente, não aguentava mais falar disso. Então, nós vamos começar agora um assunto, o título, né? O nosso tema são as leis ponderais, tá? Então, são leis estabelecidas lá nos primórdios, né, do estudo da química, e a primeira delas que nós vamos estudar, que é a lei de Lavoisier, ela é muito conhecida, né, por todos. Talvez você não sabia que era uma lei ponderal e que era proposta por Lavoisier, mas é aquela lei que diz que no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então quer dizer o quê? Que tudo que está numa reação química, então estão lá dois reagentes reagindo, tudo vai se transformar em alguma coisa, nada vai se perder. Mas isso se a gente estiver num ambiente fechado. Então, se essa reação acontecer num local fechado, você medir a massa dela dos reagentes que você colocou antes e a massa depois dos produtos depois da reação, se o ambiente for fechado, você vai ter a mesma massa. Se o ambiente for aberto e um dos compostos formados for um gás, ele vai se perder no ambiente, mas não é que ele deixou de existir ou que desapareceu ou aconteceu uma mágica e não formou nada. Na verdade, é que como o ambiente está aberto, você não tem como medir mais aquela massa. Então, é justamente isso que diz a lei ponderal, que é a lei de Lavoisier. Então, diz assim, que no sistema fechado, a massa total de reagentes é igual à massa total dos produtos, tá? Então, aqui tem um exemplo do óxido de cálcio mais água, inclusive é uma reação das últimas coisas que a gente falou em óxidos, né? Então, o óxido de cálcio, que é a cal viva, né? Mais água, então vai hidratar ela e vai formar o hidróxido de cálcio, que é a cal extinta, que é a cal usada na construção civil. Então, se você olhar as massas, a gente tem 56 gramas de óxido de cálcio reagindo com 18 gramas de água, formando 74 gramas de hidróxido de cálcio, ou seja, todas as 74 gramas de substâncias do reagente se transformaram em 74 gramas de substância no produto, tá? Então, nada se perdeu. E isso em ambiente fechado, tá? Se fosse, de repente, uma reação que formasse um gás e o ambiente estivesse aberto, aí a massa seria menor. Inclusive, eu vou mostrar um vídeo que vai abordar isso. Vai ser feita uma reação entre o bicarbonato de cálcio e o vinagre dentro de uma garrafinha, né? E você vai ver antes a massa e depois da reação a massa. E aí você vai ver que se conserva. Agora, se deixar a garrafinha aberta e você medir, você vai ver que a massa do produto vai ser menor que a massa do reagente. Por quê? Porque forma CO2 quando o ácido acético do vinagre reage com o bicarbonato. E esse CO2 vai para o ambiente. Não é que ele não se formou, é que como estava aberto, a gente não conseguiu medir, tá? Mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu pego, também tem um exemplo dessa nos vídeos. Você pega papel, né? Papel é basicamente carboidrato, e você queima ele ao ar livre. Quando você faz isso ao ar livre, então o papel mais o oxigênio que está no ar livre vai formar o CO2 mais água. Então, você vai ver que a massa do papel sozinha, antes de você começar a reação da queima,
vai ser menor que a massa das cinzas formadas depois da queima. Por quê? Porque o oxigênio do ar entrou na reação e formou as cinzas, né? Então, essas cinzas na verdade, não formou só cinzas, formou cinzas, gás carbônico e água. A água evaporou, o gás carbônico desapareceu, né? Porque você não tem como segurar, porque o ambiente estava aberto, então você não conseguiu medir, tá? Então vai ter esses experimentos aí para ilustrar a lei de Lavoisier. Aí tem uma segunda lei, que é a lei de Proust, tá? A lei, o enunciado é o seguinte: toda substância apresenta uma proporção constante em massa, na sua composição e a proporção na qual as substâncias reagem e formam os produtos. O que quer dizer isso? Pensa numa receitinha de bolo. Quando eu coloco 2 ovos, 1 copo de leite, 1 xícara de farinha e 1 de açúcar, se eu vou dobrar a massa, colocar 4 ovos, 2 xícaras de leite, 2 de farinha e 2 de açúcar. Se eu for triplicar, então 6 ovos, 3 de leite, 3 de açúcar, 3 de farinha. Enfim, se eu fazer 10 vezes, então vão ser 20 ovos, 10 de açúcar, 10 de farinha e 10 de leite. Então, a mesma coisa acontece nas reações. Proust percebeu que quando você duplica ou triplica a massa dos reagentes, você triplica ou duplica, no caso, quando você duplica a massa dos reagentes, você vai ter duplicado as massas dos produtos na mesma proporção. Aqui, por exemplo, tem um experimento que na verdade, é a decomposição da água, tá? Então, você vai decompor a água, por exemplo, através da eletricidade, que é a eletrólise da água, que a gente fala, e vai gerar gás hidrogênio e gás oxigênio, tá? Seria essa a reação. Então, aí tem 4,5 gramas de água, formando meio de hidrogênio e 4 de oxigênio. Então, o que aconteceu? No segundo experimento, você dobrou a massa da água. Tinha 9, aí formou 1 de hidrogênio e 8 de oxigênio. Então, se você fizer as primeiras massas vezes 2, você vai obter a segunda linha aqui, 9. Se você fizer vezes 2, você vai obter a terceira linha, 18 gramas, 2 e 16. Então, existe uma proporção aí estabelecida de acordo com que você vai aumentando a massa dos reagentes, vai aumentando proporcionalmente a massa dos produtos. Bom, e por fim, tem a lei de Gay-Lussac, que tem mais aplicação para os gases, né, para os gases ideais, mas é também importante. É a mesma coisa a lei de Proust, mas é com relação a volume. A lei de Proust fala de massa, e a lei de Gay-Lussac fala de volume. Então, aqui a gente tem também, na verdade, a reação inversa, né? 2 hidrogênios mais 1 oxigênio formando 2 águas, né? Então, se eu tivesse quando fala 2 volumes, você pensa em 2 litros. Se eu tiver 2 litros de oxigênio mais 1 litro de oxigênio, eu formo 2 litros de água. Se eu tivesse 4 litros de hidrogênio, eu teria 2 de oxigênio formando 4 de água. Aí pode dobrar ou triplicar, vamos triplicar. Então, se eu tivesse 6 litros de hidrogênio, eu teria 3 de... Agora eu já me perdi, vamos lá. 2 litros de oxigênio, vamos começar do começo. 2 litros de hidrogênio, mais 1 de oxigênio, forma 2 litros de água. Se eu duplicar, 4 litros de hidrogênio
mais 2 litros de oxigênio formam 4 de água. Se eu triplicar esses 4 litros, então eu vou ter 4 vezes 3, 12 litros de hidrogênio, mais 4 vezes 2, 8 litros de oxigênio, formam 12 litros de água. E assim por diante. A gente vai... É a mesma coisa da lei de Proust, mas aqui a gente trata de massa, e de Gay-Lussac a gente trata de volume, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, para vocês verem como são os exercícios de cálculo dessas leis, e vou postar os... vou postar as atividades. As atividades não, desculpa. Deixa eu terminar o que eu tô fazendo, porque senão eu não consigo falar o que eu quero falar com vocês. Então, vou postar os vídeos dos experimentos sendo feito. Ó, por exemplo, um dos experimentos é esse daqui, que tem a garrafa aqui, ó. Então, dentro do tubo de ensaio vai ter outra coisa, não é a mesma coisa que tá aqui, tá? Vai ter bicarbonato de sódio, fora vai ter vinagre misturado com água, aí você tomba a garrafa de forma que o vinagre entre no tubo, e aí vai acontecer a reação com formação de gás carbônico. Aí você pesa antes de tombar, né? E depois, então você vai ver que vai manter a mesma massa, se estiver bem tampadinho. Aí na hora que você abre, você pesa de novo, você vê que diminuiu a massa. Por quê? Porque tem gás carbônico sendo formado, e aí você abriu, ele foi liberado. Bom, tudo bem. Então, vou passar os vídeos de experimentos que mostram a lei de Lavoisier. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Então, o óxido nítrico foi estudado no laboratório e a sua decomposição em diferentes quantidades dessa substância, os resultados foram. Então, a decomposição do óxido nítrico. Então, tem lá 15 gramas de óxido nítrico, formando 7 gramas de nitrogênio e 8 gramas de oxigênio. Então, você viu ali que 15 geraram 15. No caso de 30 gramas, então o dobro, 30 gramas de óxido nítrico geraram 14 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio. Aí duplicou de novo. 60 gramas de óxido nítrico formou 28 de nitrogênio e 32 de oxigênio. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está me mostrando, né, uma coisa que a gente já sabe, que é a lei, tanto a de Lavoisier como a de Proust, está sempre seguida. A lei de Lavoisier é com relação à soma. Então, se eu tenho 15 gramas de reagente, que é o óxido nítrico, vou gerar 15 gramas de produto, que é o nitrogênio mais o oxigênio, tá? 7 mais 8 dá 15. A mesma coisa no segundo caso, 30 gramas de óxido nítrico vai gerar 30 gramas de nitrogênio mais oxigênio, 14 mais 16 dá 30. E no caso da lei de Proust, você observa que ele vai dobrando as massas, vai dobrando tanto os reagentes como o produto. Isso mostra que guarda uma proporção entre eles. Então, mostre em seu caderno como que esses resultados estão de acordo com a lei de Lavoisier e com a lei de Proust. Então, é só mostrar que 15 gramas é o mesmo que 7 mais 8, dá 15. E se eu pegar 15 e fazer vezes 2, dá 30. Se eu fazer 7 vezes 2, dá 14. E 8 vezes 16 dá... Desculpa, 8 vezes 2 dá 16, tá? Então, tá certinho aqui, mostrando a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Bom, a 10. A 10, ela vai falar da decomposição da amônia. A amônia é o gás NH3, tá? Forma. Então, o NH3 formando nitrogênio e hidrogênio.
Então, aqui, ó, 17 gramas de amônia vão formar um ponto de interrogação de nitrogênio que eu não sei e 3 gramas de hidrogênio. Como eu sei que a soma de um lado tem que ser igual à soma do outro, então se são 17